Hannah Arendt, Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do mal. 13. Os centros de extermínio no leste. Quando os nazistas falavam do leste, eles queriam dizer uma imensa área que abarcava a Polônia, os estados bálticos e o território russo ocupado. Estava dividido em 4 unidades administrativas. O Wartegal, que consistia das regiões polonesas ocidentais, anexadas ao Reich, sob domínio de Gauthier Arthur Grazer. A Ostland, que compreendia a Lituânia, a Letônia e a Estônia, e uma área bastante indefinida da Rússia Branca, com Riga como sítio de operações das autoridades de ocupação. O governo geral da Polônia Central, chefiado por Hans Frank, e a Ucrânia, sob o poder do Ministério dos Territórios Orientais Ocupados de Alfred Rosenberg. Esses foram os primeiros países sobre os quais foram apresentados testemunhos da acusação e os últimos a serem tratados na sentença. Sem dúvida, tanto a acusação como os juízes tiveram excelentes razões para suas decisões opostas. O leste era o cenário central do sofrimento judeu, terminal de horrores de todas as deportações, lugar de onde não havia escapatória e onde o número de sobreviventes raramente chegava a mais de 5%. O leste, além disso, fora o centro da população judaica na Europa antes da guerra. Mais de 3 milhões de judeus tinham vivido na Polônia, 260 mil nos estados bálticos e mais de metade dos estimados 3 milhões de judeus russos na Rússia Branca, Ucrânia e Crimeia. Como a acusação estava interessada primordialmente no sofrimento do povo judeu e nas, abre aspas, dimensões do genocídio, fecha aspas, contra ele praticado, era lógico começar daí e depois ver o quanto de responsabilidade específica por esse inferno sem trégua podia ser atribuída ao acusado. O problema era que as provas ligando Eichmann ao leste eram escassas, e a culpa estaria no fato de que os arquivos da Gestapo, particularmente os arquivos sobre a seção de Eichmann, haviam sido destruídos pelos nazistas. A escassez de provas documentais deu à acusação um pretexto, talvez bem-vindo, de chamar uma procissão infindável de testemunhas para depor sobre os acontecimentos do leste, embora isso dificilmente tenha sido a única razão para tanto, conforme se insinuou durante o julgamento e se descreveu integralmente em boletim especial divulgado em abril de 1962 pelo Yad Vashem, o arquivo israelense sobre o período nazista. A acusação estivera sob considerável pressão dos sobreviventes israelenses, que constituíam cerca de 20% da população atual do país. Eles se dirigiam espontaneamente às autoridades do tribunal e também ao Yad Vashem, que recebeu a encomenda oficial de preparar alguma prova documental para se oferecer como testemunhas. Os casos piores de forte imaginação, pessoas que tinham, abre aspas, visto Eichmann em vários lugares onde ele nunca esteve, fecha aspas, foram descartados. Mas 56, abre aspas, testemunhas do sofrimento do povo judeu, fecha aspas, como foram denominadas pelas autoridades, foram finalmente chamadas ao banco, em vez das 15 ou 20, abre aspas, testemunhas de fundo, fecha aspas, conforme planejado originalmente. 23 sessões, de um total de 121, foram dedicadas inteiramente ao, abre aspas, pano de fundo, fecha aspas, o que quer dizer que não tinham nenhuma ligação aparente com o caso. Embora as testemunhas de acusação dificilmente tenham sido reinterrogadas, seja pela defesa, seja pelos juízes, o tribunal não aceitou que pesassem contra Eichmann, a menos que recebessem alguma corroboração. Por isso, os juízes se recusaram a acusar Eichmann do assassinato do menino judeu na Hungria, ou de ter instigado a Kristallnacht na Alemanha e na Áustria,
sobre a qual ele certamente nada soube na época, e, mesmo em Jerusalém, sabia consideravelmente menos do que o menos informado dos estudiosos da época, ou do assassinato de 93 crianças de Lídice, as quais, depois do assassinato de Heydrich, foram deportadas para Lodz, visto que, abre aspas, ainda não ficou provado, além de toda dúvida, segundo as provas diante de nós, que tenham sido assassinadas, fecha aspas. Nem de responsabilidade pelas hediondas operações da Unidade 1005, abre aspas, uma das partes mais horrorizantes entre todas as provas apresentadas pela acusação, fecha aspas, que tinham o encargo de abrir os túmulos coletivos no leste e sumir com os corpos a fim de eliminar os vestígios de assassinato e que foi comandada pelo Standartenführer Paul Bolobel, o qual, segundo seu próprio testemunho em Nuremberg, recebia ordens de Miller, chefe da seção 4 do RSHA. Nem pelas horríveis condições em que os judeus que sobreviveram aos campos de extermínio foram evacuados para os campos de concentração alemães, principalmente para Bergen-Belsen, durante os últimos meses da guerra. A essência do depoimento das testemunhas de fundo sobre as condições dos guetos poloneses nunca foi contestada. Ao contrário, não havia quase nada no que disseram que já não se soubesse antes. Se o nome de Eichmann alguma vez era mencionado, era evidentemente que se tratava de boatos, rumores, portanto sem nenhuma validade legal. O depoimento de todas as testemunhas que o tinham, abre aspas, visto com seus próprios olhos, fecha aspas, desmoronava no momento que uma pergunta era dirigida a elas. E o tribunal concluiu que, abre aspas, o centro de gravidade das atividades dele estava dentro do próprio Reich, do protetorado e dos países da Europa Ocidental, do Norte, Sul, Sudeste e Centro, fecha aspas. Isto é, em toda parte, menos no leste. Por que, então, a corte não abreviou esses depoimentos que se arrastaram por semanas e meses sem fim? Ao discutir essa questão, a sentença é um tanto apologética e acaba dando uma explicação curiosamente inconsistente. Abre aspas, uma vez que o acusado negou todas as acusações, fecha aspas, os juízes não podiam dispensar as, abre aspas, provas do pano de fundo factual, fecha aspas. O acusado, porém, nunca negou esses fatos na acusação. Ele só negou que fosse responsável por eles, abre aspas, no sentido da acusação, fecha aspas. Na verdade, os juízes se depararam com um dilema muito desagradável. Bem no começo do julgamento, o Dr. Servatius impugnou a imparcialidade dos juízes. Em sua opinião, nenhum judeu estava qualificado para julgar os implementadores da solução final. E o juiz-presidente respondeu, abre aspas, somos juízes profissionais, acostumados a pesar as provas apresentadas diante de nós e a realizar nosso trabalho sob os olhos do público e sujeitos à crítica pública. Quando a corte se dispõe a julgar, os juízes que a compõem são seres humanos, são carne e sangue, são sentidos e sentimentos. Não sendo assim, nenhum juiz teria capacidade de processar um criminoso quando se sentisse horrorizado. Não se pode negar que a lembrança do Holocausto nazista comove cada judeu, mas enquanto este caso estiver sendo julgado diante de nós, é nosso dever refrear esses sentimentos, e esse dever haveremos de honrar, fecha aspas. O que era bom e justo, a menos que o Dr. Servatius quisesse dizer que os judeus não possuíam uma compreensão adequada do problema que sua presença causava no meio das nações do mundo e, portanto, não seriam capazes de avaliar a, abre aspas, solução final, fecha aspas, a eles aplicada. Mas a ironia da situação era que, no caso de ele tender a usar esse argumento, poder-se-ia responder que o acusado, segundo seu próprio testemunho, enfaticamente repetido, havia aprendido
tudo o que sabia sobre a questão judaica com autores judeus sionistas, a partir dos livros básicos de Theodor Herzl e Adolf Boom. Quem, portanto, poderia estar mais bem qualificado para julgá-lo senão esses três homens, que eram todos sionistas desde a mais tenra juventude? Não era, portanto, com respeito ao acusado, mas com respeito às testemunhas de fundo que era agudo e perturbador o judaísmo dos juízes. O fato de viverem em um país em que uma em cada 5 pessoas eram sobreviventes. O Sr. Hausner havia reunido uma, abre aspas, trágica multidão, fecha aspas, de sofredores, todos ansiosos por não perder essa oportunidade única, todos convencidos de seu direito a um dia na corte. Os juízes podiam, como fizeram, discutir com o promotor se era sábio ou mesmo apropriado usar a ocasião para, abre aspas, pintar quadros gerais, fecha aspas. Mas uma vez que a testemunha subia ao banco, era de fato muito difícil interrompê-la, abreviar seu depoimento, abre aspas. Pela honra da testemunha, por causa dos assuntos sobre os quais falava, fecha aspas, como disse o juiz Landau. Quem eram eles, humanamente falando, para negar a qualquer dessas pessoas seu dia na corte? E quem teria tido a coragem, humanamente falando, de questionar a veracidade do que diziam quando elas, abre aspas, abriam seus corações ao subir ao banco das testemunhas, fecha aspas, mesmo que o que diziam só pudesse ser, abre aspas, considerado como subproduto do tribunal, fecha aspas. Havia uma dificuldade a mais. Em Israel, como na maioria dos países, uma pessoa que se apresentava na corte é considerada inocente até se provar o contrário. Mas no caso de Eichmann, isso era uma evidente ficção. Se ele não fosse considerado culpado antes de aparecer em Jerusalém, culpado além de toda dúvida, os israelenses jamais teriam ousado nem desejado raptá-lo. O primeiro-ministro Ben-Gurion, explicando ao presidente da Argentina, em carta datada de 3 de junho de 1960, por que Israel havia cometido uma, abre aspas, violação formal da lei da Argentina, fecha aspas, afirmou que, abre aspas, foi Eichmann quem organizou o assassinato em massa de 6 milhões de pessoas do nosso povo, numa escala gigantesca e sem precedentes em toda a Europa, fecha aspas. Ao contrário das prisões de casos criminosos comuns, onde a suspeita de culpa tem de ter provas substanciais e razoáveis, mas não além de toda dúvida, isso é tarefa do julgamento subsequente. A captura ilegal de Eichmann podia ser justificada, e foi justificada aos olhos do mundo, tão somente pelo fato de o resultado do julgamento poder ser seguramente antecipado. Seu papel na solução final, como se descobria agora, havia sido extremamente exagerado. Em parte devido à sua própria basófia, em parte porque os acusados em Nuremberg e em outros tribunais pós-guerra tentaram se livrar das próprias culpas à custa dele, e principalmente porque ele tinha estado em contato próximo com funcionários judeus, uma vez que era um oficial alemão, abre aspas, perito em assuntos judaicos, fecha aspas, e em mais nada. A acusação, baseando seu caso em sofrimento, que não era nem um pouco exagerado, exagerou o exagerado além do que se podia imaginar, ou pelo menos assim se pensava até a sentença da Corte de Apelação ser entregue, na qual se pode ler, abre aspas, é fato que o acusado não havia recebido nenhuma ordem superior. Ele era seu próprio superior e deu todas as ordens em questões que diziam respeito aos assuntos judeus, fecha aspas. Esse havia sido exatamente o argumento da acusação, que os juízes da Corte Distrital não aceitaram, mas que, por mais perigosa tolice que fosse, a Corte de Apelação endossou inteiramente, apoiada principalmente pelo testemunho do magistrado Michael A. Musmano, autor de Ten Days to Die, de 1950, e juiz em Nuremberg,
que viera dos Estados Unidos para ser testemunha da acusação. O senhor Musmano foi um dos juízes do julgamento dos administradores dos campos de concentração e dos membros das unidades de extermínio móveis do leste. Embora o nome de Eichmann tenha vindo à baila nas sessões, ele mencionou apenas uma vez em sua sentença. Ele havia, porém, entrevistado os acusados em sua prisão em Nuremberg. E lá, Ribbentrop lhe dissera que Hitler teria sido uma boa pessoa se não tivesse sido influenciado por Eichmann. Bem, o Sr. Musmano não acreditou em tudo que ouviu, mas acreditou que Eichmann havia recebido sua função do próprio Hitler e que seu poder, abre aspas, vinha por intermédio de Himmler e Heydrich, fecha aspas. Algumas sessões depois, o Sr. Gustav M. Gilbert, professor de psicologia na Universidade de Long Island e autor de Nuremberg Diary, de 1947, apareceu como testemunha de acusação. Ele foi mais cauteloso que o magistrado Musmano, que ele apresentara aos acusados em Nuremberg. Gilbert atestou que, abre aspas, Eichmann não era considerado grande coisa pelos grandes criminosos de guerra nazistas na época, fecha aspas, e também que Eichmann, que ambos supunham morto, não fora mencionado em discussões dos crimes de guerra entre ele e Musmano. Os juízes da corte distrital, portanto, visto que enxergavam além dos exageros da acusação e não queriam fazer Eichmann superior de Himmler e inspirador de Hitler, se viram na posição de defender o acusado. A tarefa, além de desagradável, não tinha nenhuma consequência nem sobre o julgamento, nem sobre a sentença, pois, abre aspas, a responsabilidade legal e moral daquele que manda suas vítimas para a morte é, em nossa opinião, nada menor e talvez maior do que a culpa daquele que faz a vítima morrer. Fecha aspas. A saída dos juízes para todas essas dificuldades foi o compromisso. A sentença se divide em duas partes, e a parte maior consiste em uma nova versão da acusação. Os juízes indicam sua abordagem, fundamentalmente diferente ao começar com a Alemanha e terminar com o leste, o que significa que eles pretenderam se concentrar no que foi feito e não no que os judeus sofreram. Em aberta rejeição à acusação, eles dizem explicitamente que sofrimentos em escala tão gigantesca estavam, abre aspas, acima da compreensão humana, fecha aspas, matéria que os, abre aspas, grandes escritores e poetas, fecha aspas, que não cabem numa sala de tribunal, enquanto os atos e motivos que os causaram não estavam nem além da compreensão, nem além de julgamento. Eles chegaram a afirmar que usariam por base de suas conclusões a sua própria versão da acusação e, de fato, ter-se-iam perdido se não tivessem realizado a enorme quantidade de trabalho que isso implicava. Compreenderam com clareza a intricada burocracia da máquina nazista de destruição, de forma que a posição do acusado pôde ser compreendida. Em contraste com o discurso introdutório do Dr. Hausner, que já foi publicado em forma de livro, a sentença pode ser estudada em proveito por aqueles que têm interesses históricos nesse período. Mas a sentença, tão agradavelmente despida de oratória barata, teria destruído inteiramente a argumentação da acusação se os juízes não tivessem encontrado razão para atribuir alguma responsabilidade a Eichmann pelos crimes do leste, em acréscimo ao crime principal que ele confessou, isto é, o envio de pessoas para a morte plenamente conscientes do que estavam fazendo. Estavam em disputa 4 pontos principais. Havia, em primeiro lugar, a questão da participação de Eichmann no assassinato em massa levado a cabo no leste pelos Einsatzgruppen, fundado por Heydrich numa reunião realizada em março de 1941, na qual Eichmann estava presente. Porém, como os comandantes dos Einsatzgruppen eram membros da elite intelectual da SS, enquanto suas tropas eram ou de criminosos ou de soldados comuns convocados em dever punitivo, ninguém seria voluntário,
Eichmann estava ligado a essa fase importante da solução final só na medida em que recebia relatórios dos assassinos, que tinha de resumir para seus superiores. Esses relatórios, embora altamente secretos, eram mimeografados e encaminhados para 50 ou 70 outros departamentos do Reich, em cada um dos quais, evidentemente, algum Oberheimrat que os resumia para seus superiores. Havia, além disso, o testemunho do magistrado Musmano, que afirmava que Walter Schellenberg, que havia redigido o rascunho do acordo entre Heydrich e o general Walter von Brauchitsch, do comando militar, especificando que os Einsatzgruppen deviam gozar de total liberdade na, abre aspas, execução de seus planos referentes à população civil, fecha aspas, isto é, no assassinato de civis, afirmaram numa conversa em Nuremberg que Eichmann, abre aspas, controlava essas operações, que as supervisionara pessoalmente, fecha aspas. Os juízes, abre aspas, por razões de cautela, fecha aspas, não quiseram depender de uma afirmação não corroborada de Schellenberg e descartaram essa prova. Schellenberg devia ter uma péssima opinião sobre os juízes de Nuremberg e sua capacidade de situar na labiríntica estrutura administrativa do Terceiro Reich. Por isso, tudo que sobrou foi a prova de que Eichmann estava bem informado sobre os acontecimentos do leste, o que nunca esteve em discussão. Por fim, a sentença conclui, surpreendentemente, que essa prova era suficiente para incriminá-lo por participação efetiva. O segundo ponto, que trata da deportação dos judeus dos guetos poloneses para os centros de extermínio próximo, parecia mais relevante. Era de fato lógico concluir que o perito em transporte estaria em atividade no território do governo geral. No entanto, sabemos de muitas outras fontes que os comandantes superiores da SS e da polícia estavam encarregados do transporte em toda essa área. Para a tristeza do grande chefe do governo geral, Hans Frank, que em seu diário reclama infindavelmente da interferência nesse assunto, sem nunca mencionar o nome de Eichmann. Franz Nowak, oficial de transporte Eichmann, ao testemunhar pela defesa, corroborou a versão de Eichmann. Ocasionalmente, é claro, eles tinham de negociar com o gerente Ostbahn, a Ferrovias Orientais, porque os carregamentos vindos das regiões ocidentais da Europa tinham de ser coordenados com operações locais. Velicene fez um bom relato dessas operações em Nuremberg. Nowak costumava entrar em contato com o Ministério dos Transportes, que por sua vez tinha de conseguir autorização do Exército para que os trens entrassem no palco da guerra. O Exército podia vetar transportes. O que Velicene não contou, e que é talvez mais interessante, é que o Exército usava esse direito de veto só nos anos iniciais, quando as tropas alemãs estavam na ofensiva. Em 1944, quando as deportações da Hungria congestionavam as linhas de retirada de todos os exércitos alemães em fuga desesperada, nenhum veto ocorreu. Mas quando, por exemplo, o gueto de Varsóvia foi evacuado em 1942, à razão de 5.000 pessoas por dia, o próprio Himmler conduziu as negociações com as autoridades ferroviárias. E Eichmann e seu departamento não tinham nada a ver com isso. A sentença finalmente aceitou o depoimento dado por uma testemunha no julgamento de Ross, afirmando que alguns judeus da área do governo geral haviam chegado a Auschwitz junto com os judeus de Bialystok, uma cidade polonesa incorporada a uma província alemã da Prússia Oriental, dentro, portanto, da jurisdição de Eichmann. No entanto, nem no Artergau, que estava em território do Reich, era o RSHA, mas o Gauleiter Grazer, que estava encarregado do extermínio e da deportação. E embora em janeiro de 1944, Eichmann tenha visitado o gueto de Lodz, o maior do leste e o último a ser liquidado,
Mais uma vez, foi o próprio Himmler que, um mês depois, foi ver Grazer e ordenou a liquidação de Lodz. A menos que se aceite a ridícula alegação da acusação de que Eichmann tinha sido capaz de inspirar ordens de Himmler, o mero fato de Eichmann despachar judeus para Auschwitz não podia de forma alguma provar que todos os judeus que chegaram lá haviam sido enviados por ele. Em vista da insistente negativa de Eichmann e da completa falta de provas corroborativas, as conclusões do julgamento sobre esse ponto pareceram, infelizmente, constituir um caso de indúbio contra réu. O terceiro ponto a ser considerado era a culpa de Eichmann pelo que acontecia nos campos de extermínio, nos quais, segundo a acusação, ele gozava de grande autoridade. O fato de os juízes terem descartado todos os depoimentos acumulados das testemunhas sobre esses assuntos denota o alto grau de independência e justiça dos juízes. Seu argumento é que era sólido e demonstrava plena compreensão de toda a situação. Eles começaram explicando que havia duas categorias de judeus nos campos, os chamados, abre aspas, judeus em transporte, fecha aspas, Transportjuden, que constituíam o grosso da população e que nunca haviam cometido um crime, mesmo aos olhos dos nazistas, e os judeus, abre aspas, sob custódia, fecha aspas, e Schutzhaftjuden, mandados para os campos de concentração alemães por alguma transgressão e que, sob o princípio totalitário de dirigir o terror do regime contra os inocentes, viviam consideravelmente melhor do que os outros, mesmo quando mandados para o leste, a fim de tornar Judenheim os campos de concentração do Reich. Nas palavras da senhora Raja Kagan, uma excelente testemunha sobre Auschwitz, esse era, abre aspas, o grande paradoxo de Auschwitz. Os que eram capturados cometendo algum crime eram mais bem tratados que os outros, fecha aspas. Não ficavam sujeitos à seleção e, como regra, sobreviveram. Eichmann nada tinha a ver com os Schutzhaftjuden, mas os Transportjuden, sua especialidade, eram, por definição, condenados à morte, exceto 25% dos indivíduos especialmente fortes, que podiam ser selecionados para trabalhos forçados em alguns campos. Na versão apresentada pelo julgamento, porém, essa questão não era mais levada em conta. Eichmann sabia, claro, que a esmagadora maioria de suas vítimas era condenada à morte. Mas uma vez que a seleção para trabalhos era feita por médicos da SS no local, e como as listas de deportados eram geralmente feitas pelos conselhos judeus dos países nativos ou pela polícia da ordem, mas nunca por Eichmann e seus homens, a verdade é que ele não tinha autoridade para dizer quem ia morrer ou quem ia viver. Talvez ele nem tivesse como saber. A questão é se Eichmann mentiu ao dizer, abre aspas, nunca matei nenhum judeu, ou no final das contas, nunca matei nenhum não-judeu. Nunca dei ordens para matar judeu nenhum, nem para matar não-judeu nenhum, fecha aspas. A acusação, incapaz de entender um assassinato de massa que nunca mataram, e que no caso específico, de um assassino de massa que nunca mataram e que no caso específico não devia nem ter coragem para isso, tentava o tempo inteiro provar assassinatos individuais. Isso nos leva à quarta e última questão referente à autoridade geral de Eichmann sobre os territórios orientais. A questão de sua responsabilidade pelas condições de vida nos guetos, pela indizível miséria vivida ali e pela liquidação final, que foi assunto do depoimento da maioria das testemunhas. Mais uma vez, Eichmann estava plenamente informado, mas nada disso tinha a ver com seu trabalho. A acusação fez um grande esforço para provar que tinha, com base no fato de Eichmann ter admitido abertamente que de vez em quando tinha de decidir, com base nas sempre mutáveis diretivas sobre esse assunto, o que fazer com os judeus de nacionalidade estrangeira que estavam retidos na Polônia. Isso, disse ele, era uma questão de importância nacional, envolvendo o Ministério das Relações Exteriores e estava além do horizonte das autoridades locais.
A respeito desses judeus, havia duas tendências diferentes em todos os departamentos alemães. A tendência radical, de ignorar todas as distinções, judeu era judeu, ponto final, e a tendência moderada, que achava melhor deixar esses judeus no gelo para fins de troca. A ideia de trocar judeus parece ter sido de Himmler. Depois que os Estados Unidos entraram na guerra, ele escreveu a Miller, em dezembro de 1942, que, abre aspas, todos os judeus com relações importantes nos Estados Unidos devem ser postos em um campo especial e mantidos vivos, fecha aspas. Acrescentando, abre aspas, esses judeus são para nós reféns preciosos. O número que tem em mente é 10.000, fecha aspas. Nem é preciso dizer, Eichmann era da tendência radical, posicionando-se contra todas as exceções por razões administrativas e também idealistas. Mas quando, em abril de 1942, escreveu ao Ministério das Relações Exteriores abre aspas, no futuro cidadãos estrangeiros seriam incluídos nas medidas tomadas pela Polícia de Segurança dentro do gueto de Varsóvia, fecha aspas, onde judeus com passaportes estrangeiros haviam antes sido cuidadosamente eliminados. Ele dificilmente estava agindo como, abre aspas, um tomador de decisões em favor do RSHA, fecha aspas, no leste, e certamente não possuía poderes executivos lá. Menos ainda podiam tais poderes de autoridade derivar do fato de ele ter sido usado ocasionalmente por Heinrich e Himmler para transmitir certas ordens aos comandantes locais. Em certo sentido, o cerne da questão era ainda pior do que a corte de Jerusalém pensava ser. A sentença argumentava que Heydrich havia recebido autoridade central sobre a implementação da solução final, sem nenhuma limitação territorial. Portanto, Eichmann, seu delegado-chefe nesse campo, era alguém igualmente responsável em todas as partes. Isso era bem verdade para o quadro geral da solução final, mas embora Heydrich tivesse chamado para a Conferência de Wannsee, com finalidade de coordenação, um representante do governo geral de Hans Frank, o subsecretário de Estado Dr. Joseph Bühler, a solução final não se aplicava de fato aos territórios orientais ocupados, pela simples razão de que o destino dos judeus de lá nunca pesou na balança. O massacre dos judeus poloneses foi decidido por Hitler, não em maio ou junho de 1941, data da ordem para a solução final, mas em setembro de 1939, como os juízes descobriram pelo testemunho prestado em Nuremberg por Erwin Langhausen, da contra-inteligência alemã. Abre aspas, já em setembro de 1939, Hitler havia decidido matar os judeus poloneses, fecha aspas. Consequentemente, a estrela judaica foi introduzida pelo governo geral imediatamente depois da ocupação do território em novembro de 1939, só sendo introduzida no Reich alemão em 1941, na época da solução final. Os juízes tinham diante deles também as minutas das duas conferências do começo da guerra, uma das quais convocada por Heydrich em 21 de setembro de 1939, como reunião de, abre aspas, chefes de departamento e comandantes de unidades móveis de extermínio, fecha aspas, e na qual Eichmann, então ainda um mero Hauptsturmführer, havia representado o Centro para a Imigração Judaica de Berlim. A outra teve lugar em 30 de janeiro de 1940, tratando de, abre aspas, questões de evacuação e reassentamento, fecha aspas. Em ambas as reuniões, foi discutido o destino de populações nativas inteiras dos territórios ocupados, isto é, a solução dos poloneses, assim como a questão judaica. Já nessa data, abre aspas, solução do problema polonês, fecha aspas, estava bem adiantada. Relatórios revelavam que não restara mais de 3% da, abre aspas, liderança política, fecha aspas, e para, abre aspas, tornar inofensivos esses 3%, fecha aspas, eles teriam de, abre aspas, ser mandados para campos de concentração, fecha aspas. O nível médio da inteligência polonesa tinha de ser registrado e aprisionado.
abre aspas, professores, clero, nobreza, legionários, oficiais fora de serviço, etc., fecha aspas. Enquanto os, abre aspas, poloneses primitivos, fecha aspas, deviam ser anexados ao contingente alemão de, abre aspas, trabalhadores migratórios, fecha aspas, e evacuados de suas pátrias. Abre aspas, o objetivo é, o polonês tem de se tornar o trabalhador eternamente sazonal e migratório. Sua residência permanente deve ser na região de Cracóvia, fecha aspas. Os judeus tinham de ser reunidos em centros urbanos e, abre aspas, acomodados em guetos, onde possam ser facilmente controlados e de onde convenientemente evacuados mais tarde, fecha aspas. Esses territórios orientais que haviam sido incorporados ao Reich, Watergau, Prússia Ocidental, Danzig, a província de Poznan e a Silésia Superior, tinham de ser imediatamente limpos de todos os judeus. Junto com 30 mil ciganos, eles deveriam ser enviados em trens de carga para o governo geral. Sua autoridade de, abre aspas, comissário do Reich para o fortalecimento do povo alemão, fecha aspas, Himmler finalmente deu ordens para a evacuação de grandes porções da população polonesa desses territórios recentemente anexados ao Reich. A implementação dessa, abre aspas, migração organizada de povos, fecha aspas, como a chamou a sentença, foi atribuída a Eichmann como chefe da subseção 4D4 no RSHA, cuja tarefa consistia em, abre aspas, emigração-evacuação, fecha aspas. É importante lembrar que essa, abre aspas, política demográfica negativa, fecha aspas, não era de forma nenhuma improvisada como resultado das vitórias alemãs no leste. Ela havia sido delineada já em novembro de 1937, no discurso secreto dirigido por Hitler aos membros do alto comando alemão. Veja-se o chamado protocolo Rosbach. Hitler havia dito que rejeitava todas as ideias de conquistar nações estrangeiras, que o que ele queria era um, abre aspas, espaço vazio, fecha aspas, no leste para o assentamento de alemães. Seu público, Bloomberg, Fritsch e Hader, entre outros, sabia muito bem que não existia esse espaço vazio. Portanto, devem ter entendido que uma vitória alemã no leste resultaria automaticamente na evacuação de toda a população nativa. As medidas contra os judeus orientais não foram apenas resultado de antissemitismo, mas parte de uma política demográfica abrangente, no curso da qual, se a Alemanha tivesse vencido a guerra, os poloneses teriam sofrido a mesma sorte que os judeus, genocídio. Não se trata de simples conjectura. Os poloneses da Alemanha já estavam sendo forçados a usar um emblema distintivo no qual a letra P substituía a estrela judaica. E essa, como vimos, era sempre a primeira medida a ser tomada pela polícia ao instituir o processo de destruição. Uma carta expressa mandada para os comandantes das unidades móveis de extermínio depois da reunião de setembro, estava entre os documentos apresentados ao tribunal e foi de especial interesse. Ela se refere apenas à, abre aspas, questão judaica nos territórios ocupados, fecha aspas, e distingue entre o, abre aspas, objetivo final, fecha aspas, que devia ser mantido secreto, e as, abre aspas, medidas preliminares, fecha aspas, para chegar a ele. Entre estas últimas, o documento menciona expressamente a concentração de judeus na vizinhança das linhas férreas. E é característico que a expressão, abre aspas, solução final da questão judaica, fecha aspas, não apareça. O objetivo final era provavelmente a destruição dos judeus poloneses, evidentemente bem conhecida para aqueles presentes à reunião. Novo era somente o fato de os judeus que viviam nas províncias recém-anexadas ao Reich terem de ser evacuados para a Polônia, pois isso era efetivamente o primeiro passo na direção de uma Alemanha Judenrein, portanto, na direção da solução final. No que diz respeito a Eichmann, os documentos mostravam claramente que mesmo nesse estágio ele não tinha quase nada a ver com o que acontecia no leste.
Aí também seu papel era o de um perito em transporte e imigração. No leste não era preciso nenhum perito judeu, nenhuma diretiva especial, e não existiam categorias privilegiadas. Até mesmo os membros dos conselhos judeus eram invariavelmente exterminados quando os guetos eram liquidados. Não haviam exceções, pois o destino dos trabalhadores escravos era apenas uma forma diferente, mais lenta, de morte. Portanto, a burocracia judaica, cujo papel nesses massacres administrativos foi considerado tão essencial que a instituição dos, abre aspas, conselhos de anciãos judeus, fecha aspas, foi imediatamente decidida, não desempenhou nenhum papel na captura e concentração de judeus. Todo o episódio aponta para o desfecho dos loucos fuzilamentos em massa na retaguarda dos exércitos. Parece que os comandantes do exército protestaram contra os massacres de civis e que Heydrich chegou a um acordo com o alto comando alemão, estabelecendo o princípio de uma limpeza completa e definitiva de judeus, da inteligência polonesa, do clero católico e da nobreza, mas determinando que, dada a magnitude de uma operação em que 2 milhões de judeus seriam limpados, eles fossem primeiros concentrados em guetos. Se os juízes tivessem absolvido Eichmann inteiramente dessas acusações ligadas às histórias horripilantes repetidas insistentemente pelas testemunhas do julgamento, eles não teriam chegado a um julgamento diferente de culpado. E Eichmann não teria escapado da pena capital. O resultado teria sido o mesmo, mas eles teriam destruído inteiramente e sem nenhum compromisso o caso tal qual apresentado pela acusação.